Faz parte da espécie humana querer se desenvolver, querer evoluir. Parece que nós sempre queremos mudar e nós sempre queremos estar melhor em alguns pontos, em alguns fatores, alguns lugares. E no meu dia a dia, quando as pessoas me procuram, ou quando eu estou ministrando palestras ou treinamentos, eu falo em relação ao desenvolvimento da comunicação. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje na Escola da Comunicação. Como mudar, como melhorar, como explorar novos lugares na comunicação. Vem com a gente, o assunto é forte. Faz parte do ser humano querer evoluir. Nossa espécie quer melhorar. Aqueles que não querem, notadamente, são pessoas que acabam ficando num lugar um pouquinho mais morno na vida e parecem, ao nosso olhar, um pouco mais infelizes até. Ou muitas vezes a gente percebe que existem pessoas que estão desconfortáveis, não estão muito felizes com o jeito de ser e parece que o que poderia melhorar isso é essa pessoa se sentir em processo evolutivo. Eu posso falar um pouquinho da evolução em relação à comunicação humana, que é o meu objeto de estudo, que é o meu grande mergulho da vida, que é a minha paixão e que se eu posso deixar alguma coisinha em relação a esse complexo assunto, é da comunicação que eu posso falar. Como a gente pode criar condições de evolução dentro da comunicação? Voltando no nosso conceito mais simples, comunicação é a ação de deixar comum tudo aquilo que não é mais só meu, é meu e do outro, tudo aquilo que pode ser de um simples gesto, um olhar, uma levantada de ombro, está comunicando algo. Quer eu tenha a intenção de ter feito aquilo, quer eu tenha feito aquilo no impulso, ou quer eu tenha alimentado alguma ideia com muita veemência que eu nem escuto o outro e passo o tempo todo a defender ideias comunicativas de uma maneira muito forte. O fato é que aprimorar a comunicação requer aprimorar a conexão, seja na comunicação em público, seja na comunicação no dia a dia, no tete a tete, eu numa reunião, eu com poucas pessoas, eu com muitas pessoas. E aprimorar a comunicação não está só na seara do falar bonito, também pode ser, é muito legal falar bonito, mas não adianta falar bonito se a pessoa não tem o que falar. Ah, mas todo mundo tem o que falar, Ana Lúcia, todo mundo tem o que dizer. Mas muitas vezes a gente não sabe colocar em palavras. Sabe o que é muito comum acontecer comigo? Pessoas que têm uma grande história, pessoas que têm uma vontade muito grande de explorar características, eventualmente fazer algum vídeo, eventualmente fazer uma palestra, mas elas não sabem colocar em palavras partes importantes da história, porque isso é um treino. Saber não é saber dizer sobre aquilo, saber não é saber falar sobre aquilo. Então, entender quais são essas partes, fazer um exercício bem importante. O que eu gosto em mim como comunicador? Porque não adianta a gente querer mudar sem saber o que a gente precisa mudar, não é verdade? Vamos fazer uma comparação com o corpo da gente. Se eu estou sentindo que meu corpo não está numa postura muito boa e tudo mais, não adianta eu falar assim, eu tenho que mudar meu jeito de ficar ou eu tenho que mudar meu jeito de sentar. Na verdade, eu tenho que saber para qual jeito eu vou, o que em mim está bom, o que não está bom, como eu vou fazer essa mudança, que é o nosso grande X da questão, o como, né? Então, entender como nós somos como comunicadores requer uma grande dose de paciência, de humildade com a gente mesmo, de generosidade, de saber que tem coisas que não vão ser tão interessantes, que terão coisas muito legais, isso é o mais interessante da comunicação, e entender como eu posso criar um movimento de mudança. Quem eu sou como comunicador? Que lugar da comunicação que eu estou e que lugar eu quero chegar? Então, voltando um pouquinho, falando em público, o que eu quero transmitir para o outro? Em pequenas reuniões ou individualmente, o que eu quero transmitir para o outro? Eu tenho que pensar no comunicador que eu sou. Eu tenho que pensar em como eu recebo as situações ou como eu percebo situações e como a minha emoção altera a forma como eu vou responder. Por exemplo,
É muito fácil manter uma situação empática de perceber o outro, de entender como aquele grupo está indo, se eu tenho uma afinidade com aquele grupo. Agora, como manter a empatia se eu não tenho afinidade? Ou se eu estou falando em público e percebo que as pessoas não estão muito atentas, como manter essa condição empática? Pensando que nós não somos autossuficientes. Para existir comunicação, precisa existir o outro. Para existir uma boa comunicação, eu tenho que, de fato, trazer o outro. Então, meu olhar, ele tem que observar o quanto eu estou nessa interatividade. Quer nossos valores sejam os mesmos ou não, porque independe, eu posso continuar respeitando, ou tendo uma conversa respeitosa, vamos dizer, ainda que os valores sejam diferentes. Eu não preciso impor o meu ao outro da mesma forma que eu não quero que ele imponha o dele a mim. Essa conectividade e a manutenção do respeito é esse sinônimo de maturidade comunicativa. Como fazer isso? Estando atento a isso. Como criar novas possibilidades? Muitas vezes o melhor da comunicação é ouvir e se calar. Entender que se você se manifestar numa hora efusiva, você vai ter uma situação muito complicada para remediar depois. E se você está em público? Como a gente faz para criar essa conexão? A gente tem que ter repertório sobre aquele assunto. Se a gente tiver a oportunidade de ir encurtando, ou se a gente tiver a oportunidade de criar uma variação vocal, trabalhar com perguntas, não perguntas interativas onde eu exponha o outro para responder, mas perguntas que façam o quê? Isso que eu acabei de fazer. Eu fiz uma pergunta e eu mesma respondi, criando um ânimo naquilo que eu tenho que levar. E de novo, a gente só cria esse ânimo se a gente está de fato envolvido. A gente só cria esse ânimo se a gente se debruçou de fato ao assunto, ao tema. O meu tema que me anima é a comunicação. Qual é o seu tema? O que você gosta de você na comunicação? Como você expõe em palavras aquilo que você quer de fato comunicar? Saber sobre o que você quer falar não necessariamente é saber falar sobre o assunto. Para isso, coloque em palavras antes. Entenda como você chega, primeiro para você, na sua clareza, se filma, se observa e depois cria essa interconexão. Comunicação bem feita só acontece quando a gente tem conectividade. E é essa interconexão que nós queremos aprimorar aqui no canal A Escola da Comunicação. E no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre isso, como desempenhar interconexão com o outro. Vem com a gente, curte, se inscreve para você que não está inscrito, fala para os seus amigos, vamos continuar aqui, a gente quer se comunicar com você.